que se quisesse. Então eu cheguei a comer banana verde, banana maçã, cozida verde, porque eu não tinha o que comer. E ali eu falei para Deus, Deus, quando o Senhor me tirou da situação, eu quero fazer algo para ti. E Deus botou, cuidar de vida, dar de comer aos necessitados. Eu falei, Deus, como é que eu vou? Eu não tenho condições, eu não tenho emprego. Um cara que não teve estudo, né? Vim da zona rural, eu sei o que é um sofrimento, eu sei o que é criar um filho sem pai, sem mãe, eu sei o que é uma dor. E eu falei, Deus, e Deus me botou. Começa a entregar pão e leite, 5 horas da manhã, antes de eu ir para a igreja. Eu comecei com 5 litros de leite, pastor Jair, e 20 pão. E de pé, pastor Jair, eu tinha uma bicicletinha muito... Comecei de pé, eu falei para minha esposa, e ela, sem entender, e ali eu falei, Deus, a obra é tua, eu não tenho de onde tirar. E desses 20 pão, 20 pão e 2 litros de leite, pastor Jair, nós chegamos a 250 pão e 25 litros de leite. Glória a Deus! Deus abençoou o vaso para me dar uma bicicleta cargueira, foi na época que começou Aleluia, Jesus! A facção, a matança, e eu fui ali bordado com os homens do BOPE. E ali me humilharam, viraram a caixa de pão, de leite, pensava que eu era um dos envolvidos ali naquele momento, né? Eu fazia parte. Uma senhora falou disso, esse homem é um homem que está trazendo pão e leite para as crianças, para nós de manhã aqui nesse lugar, e ele é um homem de Deus. Mas ele disse, não, nós não queremos saber, tu para tudo que tu está fazendo e vai para a tua igreja, e para com esse trabalho, por uns tempos. E ali doeu no meu coração, pastor César, doeu, pastor Jair, e eu saí para casa e falei, Deus, a obra é tua, eu não posso parar. Aleluia, Deus Jesus! botou a sopa na minha vida, você vai entregar sopa agora. E eu comecei a entregar sopa naquele cabriúva ali, nós levávamos 200... Aleluia, sopa, Jesus! Glória a Deus! Panela, pastor Jair, e criancinha chegava e dizia assim, pastor Jair, eu queria levar para o meu pai, para minha mãe, que está todos os dois bêbados, drogados em cima de uma cama, pastor Jair. Meu Deus! Eu chorava, eu dizia, Deus, que mundo nós estamos vivendo. É a realidade de muitos lugares. Com toda essa luta, com todo esse se entregando a Deus, vem as provas, vem tratamento dentro de nós, falar do mal, falar do próximo, não olhar para as pessoas que falam mal. E ali foi muitos caminhos difíceis. Gente que dizia, isso é momento, isso aí não vai em lugar nenhum. Você encontra muito, pastor. Meu Deus! Gente para querer parar o que Deus botou nas nossas vidas, botou na sua vida, pastor César, do pastor, mas para ajudar é poucos. Mas existe grande homem de Deus ainda que ajuda e tem orado por nós, como tem orado para todos. E ali naquele momento eu falei, Deus, abre as portas. E Deus começou a usar um vaso dali, e comecemos com a sopa. Mas chegou um momento que eu tive que parar com a sopa. Problema de saúde, chegou o Covid, a minha esposa quase, Deus leva ela, eu cuidando dela dentro de casa, e eu, pastor César, só com rim, e eu peguei o Covid dentro cuidando da minha esposa, e quase eu vou também. E ali eu falei, Deus, 6 meses... Meu Deus, Jesus! Mas o coração queimava, porque eu falei, Deus, tem uma criança do outro lado querendo comer, tem uma família esperando, porque quando eu vim de manhã, ele dizia assim, pastor Jair, o pastor, mãe, nós não vamos sair da calçada, quando o pastor não chegar com pão e leite, nós estamos com fome. E ali você contava de 6, 7 crianças. Meu Deus. E eu falei, Deus, levanta homem nessa terra. E eu julgava muitas pessoas, eu falei, cadê essas pessoas que vivem dentro da igreja, falando de amor, sobe no público, pregando sobre amor, sobre cuidar, sobre estar junto e não ajuda esse povo. Meu Deus. E ali Deus orando, Deus falou comigo, meu filho, só faça a sua parte, que deles cuido eu. Aleluia. E eu comecei a entender. E ali, quando a minha esposa saiu daquela cama, e a médica disse, meu filho, eu tô com medo que você vai pegar. E eu estava com a Covid e a dengue, vem as duas de uma vez. E ali eu passei por o Vale da Sombra da Morte, quem me conhece, a minha esposa está de prova, e ali eu fui, uma vez, pastor, um amigo meu foi lá orar com nós, e ele orou um hino da harpa, que eu me esqueci. E ali a amiga da gente que está aí fora, achava que Deus estava me levando já. E ela começou a chorar. E ali quando ele saiu dali, eu me ajoelhei ali, onde eu morava, uma casa aluguel. O aluguel, Deus levantou um homem de Deus que se chama pastor Rodrigo, que hoje não está aqui. Ele disse, se a igreja não pagar, mas eu vou pagar seu aluguel. Um abraço, pastor Rodrigo. Deus te abençoe, nosso líder. Aquele homem abraçou a minha causa. 6 meses pagando meu aluguel. Pastor César, foi a época que eu comi mais bem na minha vida. Tenho comido bem, Glória a Deus. Não faltava nada, porque eu confiei em Deus. Glória a Deus, aleluia. E se há de você se desviar. E um dia, nessa mesma, quando eu voltando na história, que o pastor me ajoelhei ali e falei, Deus, se o senhor não tem água nessa terra, me leva que eu não aguento mais. Aleluia. É muita dor, muito sofrimento. Via minha mãe morrendo nos meus braços. Eu peguei uma depressão de um ano, que ninguém sabia. Eu ia para a igreja, todo mundo, o irmão está bem, mas por dentro um vazio. Por dentro botei uma arma para tirar a minha vida, porque eu falei, Deus, não tem mais nada. E todo mundo estava bem. E foi que eu falei, e ali eu estava, Deus
Aí o diabo chegou assim e disse, cadê os pastores? Cadê os teus amigos? Cadê a tua família? Cadê as pessoas que te amam? Cadê tu fala tanto de amor? Cadê o povo? E eu falei, Deus. E aquela voz dizia assim, tira a tua vida. E eu botei a arma, pastor. E ali eu não vi. Mas quando eu